Meu nome é Lírio e este é o Mistcast. Agora, na época de carnaval, muitas coisas estranhas acontecem. Querendo ou não, é uma época em que tem muita energia na rua, muitas festas, comemorações, vontades, desejos e perdições da carne. E querendo ou não, todas essas atividades que acontecem atraem certas energias do outro lado. Então agora, nesse mês de fevereiro, vou trazer um quadro chamado Relatos da Lírio. E todos os meses vou trazer relatos pessoais meus, que aconteceram comigo, ou aconteceram com conhecidos, ou até mesmo pessoas, clientes e frequentadores que autorizaram suas histórias serem contadas aqui, tanto pela questão dos relatos ou estudos de caso. Hoje trago um relato da minha juventude. Aconteceram na época do carnaval. Um quando eu tinha 14 anos e o outro quando eu tinha 15 anos. E ambos os relatos são no mesmo contexto, em situações diferentes. Acampamentos de igreja na época do carnaval. Um pouco de contexto. Eu nasci e fui criada numa família evangélica, universal do Reino de Deus. Minha família, previamente, tinha sim contatos com outras religiões. Médiuns, espiritualistas, videntes, mas antes de eu nascer foram convertidas para a evangélica. E logo nasci nesse meio. Devido às minhas experiências quando era mais nova, até mesmo bem criança, minha família sentia muito medo. Eu também sentia muito medo. E tentavam me ajudar através dos métodos da igreja evangélica. Mas não preciso dizer que não foram de muita eficácia. E durante uma época, na minha adolescência, por algumas questões de problemas pessoais, resolvi me apegar com a religião. E a que estava mais próxima era evangélica. Durou dos meus 12 até 15 anos. E agora, com um pouco de contexto, o relato vai começar. O primeiro acampamento de carnaval da igreja. Eu tinha 14 anos na época. Eu frequentava a igreja pentecostal, que o núcleo era na casa de uma amiga minha, da escola. Vamos chamar ela de Darla. Apesar de ter sido uma vertente diferente da que eu estava acostumada, gostava muito das reuniões na casa dela. Depois da escola a gente se reunia, eu ia na casa dela e nas noites de quinta usavam a garagem para fazer uma pequena reunião dos membros da igreja dessa cidade, já que a igreja mesmo que eles frequentavam ficava fora da cidade, ficava numa cidade próxima. Então, durante as semanas, as reuniões aconteciam na casa dela e de final de semana as pessoas iam até outra cidade, nessa igreja pentecostal. Eu me lembro que já frequentava há alguns meses as reuniões, tanto durante a semana quanto de final de semana. E então chegou janeiro, os planos para o grupo jovem estavam sendo conversados. E perguntaram para a criançada o que elas gostariam de fazer. Esse grupo jovem continha crianças desde os 8 anos até 18 anos. E tinha um casal que era os líderes desse grupo jovem. Eles namoravam, se conheceram na igreja. Vamos chamar cada um desse casal, a líder do grupo das meninas, de Flávia, e o líder do grupo dos meninos, João. Na época eles tinham seus 20, 21 e cuidavam das crianças, ajudavam no grupo de leitura e estudo da Bíblia. Muito legal os dois, gostava deles. E nessas reuniões que foram feitas logo em janeiro, estávamos decidindo o que faríamos e foi decidido que iríamos fazer um acampamento durante o carnaval. A família de uma das crianças do grupo tinha um sítio em uma cidade próxima,
uma chácara, na verdade, e uma casa bem grande, que acho que usavam para locação. E a família cedeu essa casa nessa chácara, com piscina, com um campinho de futebol, para a criançada ir lá durante o carnaval. Bom, aí que as coisas aconteceram. Eu me lembro que no ano que isso aconteceu, o carnaval tinha sido muito parecido com o que teve agora. Começava na quinta, sexta, sábado, domingo. Foram esses os dias que nós ficamos. Peguei uma carona com a minha amiga e lá fomos para esse acampamento. A chácara, assim, era um lugar muito agradável. Era um pouco longe de tudo, na verdade, mas a casa era muito bonita, tinha um campinho de futebol que os meninos gostavam, tinha piscina, tinha uma área externa de churrasco onde nós fazíamos as refeições. Os quartos que nós dividíamos, as meninas em um e os meninos os outros, também era muito organizado e muito confortável, tinham beliches e camas. Os adultos que tinham lá era o pastor, o líder da igreja, sua irmã, que era a líder do grupo jovem, e o marido dela, que era como se fosse o segundo pastor em comando. No grupo jovem também havia os filhos do pastor, eram 3. O mais velho, que devia ter uns 20, 22, o do meio, que tinha uns 17, e o mais novo, que tinha uns 12. E nos primeiros dias, foi muito tranquilo, sim. Foi muito gostoso, na verdade. Era um clima agradável, era muito mais um retiro de férias para as crianças do que realmente uma coisa mais doutrinadora, digamos assim. Logo de manhã, depois do café da manhã, tínhamos uma pequena leitura da Bíblia, alguma passagem, e à noite tinha um mini culto, com música, cantoria, se lia um pouco da palavra. Depois tínhamos a noite livre para fazer o que queríamos. Geralmente jogávamos jogos de tabuleiro, conversávamos, ouvíamos música, tudo muito light. O problema realmente começou quando o pastor teve que ir embora. A gente chegou quarta-feira de manhã lá e iríamos embora no domingo de tarde. Tudo seguia como o esperado, mas sábado de tarde o pastor teve uma emergência. Não me lembro exatamente o que aconteceu. Se era algo de família, se era algo da igreja, mas ele teve que ir embora. Deixou encarregada a irmã, que tinha os seus 30 anos, e o marido dela. E logo ele pegou o carro e foi embora. A viagem de carro entre essa chácara e até a cidade onde ele morava e era a igreja era umas 1h30, 2 horas de carro. Quando ele foi avisado da emergência, eram umas 5 da tarde. Então, às 6, antes de ficar escuro, porque teria que pegar a estrada de terra, ele foi embora. Aí que o caos generalizado começou. Tudo correu normalmente, depois que o pastor foi embora. Nós juntamos, tivemos nosso tempo de conversa e descanso, e logo depois fomos para um mini estudo da Bíblia da noite. As meninas nos quartos delas e os meninos nos quartos deles. Para o grupo jovem, a irmã do pastor, que era a líder, estava fazendo uma leitura da Bíblia conosco, e o marido dela estava fazendo talvez outra passagem ou outro ensinamento. Não sei exatamente o que acontecia no grupo dos meninos naquela época. Eu me lembro que havia umas 15 meninas de idades variadas, entre 9 até 18 anos. E os meninos, havia uns 11 meninos, também das idades variadas, entre 8, 9, até seus 17, 18 anos também. Tirando os líderes mirins dos dois grupos. Estávamos todos no quarto,
A irmã do pastor estava lendo sobre Gênesis, ensinando o começo da Bíblia para as crianças. Estávamos aprendendo sobre o homem e a mulher. No começo, a formação da mulher, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora um ou outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E logo depois disso, a queda do homem com a serpente no Éden. Versículo 15. Gênesis 3:4. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A irmã do pastor nos leu esses versículos e, em conclusão, nos estava evangelizando sobre como a mulher foi a causadora de todo o mal da humanidade e por isso estávamos fadadas a sofrer e a pagar a eternidade. E por isso tínhamos que nos tornar idôneas e seguir o caminho da pureza e dos bons costumes e ser fiéis e submissas aos nossos maridos. E aí entra a pequena Lírio. No alto dos seus 14 anos, que na época não sabia de muita coisa, mas já havia lido muito na internet, mais especificamente de uma mulher, uma deusa, um demônio chamado Lilith. E enquanto estávamos lendo, eu achei estranho, porque não via Lilith em lugar nenhum. Nenhuma menção dela, nenhuma menção de sua existência. Diga-se de passagem, naquela época, com 14 anos, não havia muito folheado a Bíblia, muito menos tirado para pesquisar ela e as coisas que nós aprendemos na internet, não é mesmo? Então, quando a irmã do pastor terminou sua pregação e abriu a parte para as dúvidas, a primeira coisa que eu perguntei com a mãozinha levantada foi: Mas, pastora, e Lilith? Imediatamente, o clima mudou completamente naquele quarto. A pastora me olhou com uma cara muito, muito feia. E falou: Como assim? E Lilith? Então eu respondi para ela: Bom, Lilith foi a primeira mulher de Adão. E por ela não aceitar se deitar para ele, se recusando a seguir as ordens de Deus, foi expulsa do Éden. Não deu nem tempo de terminar a frase. A pastora, na mesma hora, começou: Não existe Lilith. Em nenhum lugar da Bíblia tem. Já li a Bíblia cabo a rabo e não há nenhuma Lilith. Não existe Lilith. Você está errada. Não preciso dizer que o clima ficou extremamente ruim no quarto depois disso. Todas as meninas me olhavam de canto de olho.
Me senti extremamente deslocada. A reunião da Bíblia terminou logo em seguida. A pastora se levantou e saiu do quarto, e a maioria das meninas seguiu ela. Fiquei no quarto conversando com Darla depois disso. Foi bem difícil essa situação social, não é mesmo? No meio de um acampamento da igreja, no meio do nada, de repente, eu que já era bem excluída, digamos assim, não conseguia me encaixar tanto com a mentalidade quanto o estilo de vida das outras garotas da igreja. Fiquei mais deslocada ainda. Antes só achavam que tinha coisa errada comigo. Agora elas tinham certeza. Fiquei conversando com a minha amiga depois disso. E ela falou que climão, hein? Por que você foi perguntar isso pra pastora? Aonde que você ouviu isso? Eu falei, eu li na internet. Falou, mas como é que você sabe que tudo na internet é de verdade? Mas eu respondi, eu não sei, Darla. Eu só sei que Lilith existe. Ficamos exatamente 5 minutos naquele quarto. Até o primeiro grito ser dado. Um grito estridente, de gelar o osso, ecoou por toda a casa. Eu e Darla imediatamente paramos o que estávamos fazendo e conversando e gelamos. Tinha mais uma ou duas meninas no quarto, no canto, fazendo as coisas delas e na mesma hora a gente se olhou. O que foi aquele grito? Antes mesmo da gente se perguntar uma para outra, outro grito. Eu e as meninas saímos correndo do quarto. Os quartos ficavam num corredor. Os quartos das meninas, que eram 2, os quartos dos meninos, mais 2, e um banheiro no final do corredor. Na saída do corredor do outro lado tinha a porta para a sala e para a área aberta. Quando chegamos no corredor, mais alguns meninos estavam saindo do quarto e todos foram para a sala. Não dava para entender o que a gente estava vendo. A líder do grupo jovem, a Flávia, estava ajoelhada no meio do salão, gritando, com o namorado dela abraçado nela, tentando segurar ela de joelhos no chão, gritando e se balançando e olhando para a porta da entrada. Outras 5 meninas estavam na sala também, fazendo exatamente a mesma coisa. Alguns meninos estavam lá, acuados num canto, se abraçando, olhando para a porta de entrada. A porta de entrada era como se fosse a entrada de uma grande varanda. 2 portas de vidro bem grande de correr, e elas estavam abertas. Todos eles gritavam sem parar. Gritavam, choravam, soluçavam, uivavam. O ar estava pesado, como se estivesse debaixo d'água, mas era úmido, quente, pesado. O corpo inteiro arrepiava, de machucar. Não dava para respirar. Era um terror primal, um terror de milhares de anos, que voltava aos primórdios, um terror de presa, olhando para a caça, um terror de presa, olhando para o caçador, presas que estavam encurraladas, numa casa em que não tinha outra saída além da entrada da frente, presas encurraladas, indefesas, chorando e gritando. Eu olhei para a porta da entrada. Não tinha nada lá, mas tinha sim. Não se vê o ar,
mas você sabe que tá lá. Não se vê o sol de noite, mas sabe que está lá. Era palpável. Havia algo naquela entrada, grande, pesado, forte, caçador. Uma energia que eu nunca havia sentido na vida. Um medo que atravessava milênia de desenvolvimento humano. Aquilo que estava na porta da entrada, parado, olhando, medindo as presas. Foi a primeira vez na vida em que eu senti uma energia que depois de décadas descobri que era energia demoníaca de verdade. O caos foi generalizado. As crianças choravam, gritavam, os adolescentes tremiam, se abraçavam. Os 2 únicos adultos na casa tentavam acalmar, tentavam fazer algo. Não sabiam, não conseguiam. Não dava para controlar. Crianças corriam de lado a lado. Algumas se trancaram no quarto, chorando e gritando. Também acho que teve muito de histeria coletiva. Algumas crianças menores ou outras, quando viram, começaram a gritar também, a chorar também. Enquanto um grupo de meninas se abraçavam, choravam e começavam a orar com a Bíblia, a pastora ligava desesperada para o irmão. Não conseguia sinal. Todo o sinal sumiu. Nenhum celular mais funcionava. Foram horas ali. Horas de gritos, choros, uivos. E do lado de fora, figuras negras começavam a andar de um lado para o outro, na mata. Demorou 3 horas até o pastor chegar. E quando chegou, o que ele havia encontrado era como se fosse uma casa de loucos. As crianças e adolescentes em frangalhos, os mais velhos, completamente desconsolados e chorando e uivando. Quando ele chegou, chamou rapidamente os 2 adultos responsáveis, se reuniram em um quarto separado, enquanto o filho mais velho, que havia acompanhado ele, reuniu todo o grupo jovem e colocou na sala. Pegou o violão e começou a tocar um louvor. Todo mundo estava reunido, se abraçado, chorando e soluçando e cantando o louvor. Foi assim durante uns 10, 15 minutos, até o pastor sair do quarto com a irmã e o marido dela e começaram a tomar as devidas providências. A irmã do pastor e o marido foram orientados a fazer um círculo de oração com orações específicas, enquanto o pastor se retirou para andar pela casa e propriedade, só se certificando de que tudo estava bem, disse ele. A noite acabou tarde. Fomos dormir lá pelas 1, 2 da manhã, quando as coisas estavam calmas de novo. A presença havia ido embora. Os seres que estavam correndo, andando e se arrastando pela parte de fora da casa não estavam mais lá. E depois daquela noite, ela nunca mais foi mencionada. Durante os poucos meses que continuei naquela igreja, nunca mais se tocou no assunto desse acampamento. Nunca mais se tocou no assunto do que aconteceu ali. Mas eu me lembro que no dia seguinte, quando todos acordaram, tomavam seus cafés da manhã, riam e brincavam, os mais velhos olhavam para mim. Olhavam com olhos pesados, olhos duros, porque havia sido eu que mencionei Lilith. Então havia sido eu que havia trazido o demônio para o acampamento sagrado deles.
Bom, como esse é meu próprio relato, também trago a minha própria análise do que aconteceu. Durante muito tempo essa história foi um mistério para mim. Durante muito tempo não entendi o que tinha acontecido, muito menos como aconteceu. E aqui trago algumas considerações, análises e conclusões que eu cheguei através de conhecimento prévio e póstumo da situação e checagem em oráculos, cartas e outros meios de confirmação do outro lado. Tudo aconteceu primeiro porque o pastor não estava lá. Independente da religião, o chefe dela, a cabeça dela, é quem contém a autoridade espiritual. E naquele momento, quando ele se ausentou, o líder, que tinha mais autoridade espiritual do lugar, já não estava ali e muito menos protegendo ou barrando qualquer outra grande energia ou ser ou entidade que poderia querer entrar ali, se aproveitar. Como eu disse, a época no carnaval é uma época muito, muito propícia para isso. Então, quando o pastor se ausentou, aí que deu oportunidade para as coisas acontecerem. É fato que crianças são mais vulneráveis espiritualmente do que adultos. Tanto por uma questão de mediunidade aflorada quando criança e ainda estão muito sensíveis e indefesos, tanto espiritualmente quanto fisicamente, acabam sendo presas mais fáceis para qualquer ser que queira se aproveitar disso. E nessa noite, havia uma casa no meio do mato, cheia de crianças e adolescentes. Segundo ponto: grupos, reuniões, viagens ou acampamentos de igreja. Muito se é falado sobre batalhas espirituais e como estamos vivendo elas todos os dias e nem todo mundo percebe. É argumentável quando uma pessoa estaria numa época ideal para ser corrompida. Muito se é argumentado sobre isso. Seria quando criança, enquanto está em formação? Seria quando adolescente, enquanto as coisas do mundo e as vontades estão começando a florar, especialmente com a sexualidade? Seria um jovem adulto que está crescido e se acha dono de si, acha que conhece tudo do mundo, porém na verdade apenas começou a andar no mundo real? Quando seria uma época que seria ideal para o corrompimento de uma pessoa? Quando você está no caminho da religião, independente qual é, há seres sim contrários, ou até mesmo diferentes, em que vão ter interesse em angariar seguidores. Nesses grupos de jovens e acampamentos, principalmente de igreja, há uma proposta ali. Uma viagem de jovens para que se aproximem de Deus, se aproximem das Escrituras, se aproximem do sagrado. E durante essas épocas e nesses lugares é quando as pessoas ficam mais vulneráveis. É como se fosse um desafio. Digamos que você vai fazer jejum, ou uma dieta até. Vou fazer uma dieta, perder alguns quilos, ou vou fazer jejum, uma promessa. Durante essas épocas, parece até que tudo conspira contra, não é mesmo? Um bolo que te trazem,
um rodízio que te convidam para ir. Parece que tudo nessa época conspira contra. Na espiritualidade também tem isso. Então, quando adolescentes ou crianças ou jovens adultos se propõem a fazer um retiro espiritual para se aproximar de Deus, é como se o outro lado também ganhasse um pouco mais de vantagem e presença na vida dessas pessoas. Existe um ditado: quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais próximo da luz e de Deus, mais próximo do diabo e das trevas. E naquele acampamento e naquela noite não havia sido diferente. E agora o terceiro ponto. Lilith foi a primeira mulher, e após isso foi demonizada. Então, assim virou demônio. E ao mesmo tempo, deusa, já que foi sincretizada desse jeito. Muito se pode dizer sobre a origem de Lilith. Nas próprias escrituras da Bíblia atual, em Isaías 34:14, os gatos selvagens se juntarão às hienas, e um sátiro clamará ao outro, ali também repousará Lilith e encontrará descanso. Nos manuscritos do Mar Morto, e algumas poucas menções na Torá, Lilith também pode ser terrores da noite, uma espécie de ser mitológico em forma de coruja. Na região da Babilônia, vinha durante a noite a visitar crianças e grávidas. E apesar de várias fontes e várias divergências sobre quem e o que é Lilith, uma coisa é induvidável: sua presença, seu nome, ecoa há milênios pela humanidade. E quem sabe, durante esses ecos que reverbeiam pelo tecido da realidade do nosso mundo, naquele dia, naquela noite, pela existência de Lilith ter sido contestada, ela resolveu aparecer. O que acham sobre acampamentos de carnaval de igreja? Ou até mesmo acham que, se mencionar o nome de algo, ele aparece? Esse é o primeiro relato de acampamento de carnaval que eu trago para vocês. Logo, vou com o segundo. Espero que tenham gostado tanto do relato quanto das análises. E deixem no comentário o que acharam. Dúvidas, observações. O que acham de Lilith? Acreditam nela? Um bom final de carnaval a todos. Meu nome é Lírio e este é o Mysticast. Uhum.